Boa noite a todos. Sejamos bem-vindos a mais um Evangelho, prece e irradiação do Centro Espírita Cearense. Que esta noite de quinta-feira seja de muita luz. Iniciamos esse momento agradecendo a Deus por nossas vidas, a Jesus pelos ensinamentos e aos bons espíritos por nos ajudar a conhecer e compreender a doutrina de amor. Busquemos com esforço e boa vontade vivenciá-la em nossas vidas. E além de agradecer, pedimos neste momento e nesta prece pelos nomes que estão na lista do SEC, encarnados e desencarnados, que todos sejam amparados de acordo com as suas necessidades e que a luz do Cristo brilhe em seus corações. Pedimos também por todos aqueles que se encontram em nossos pensamentos, que suas dores sejam aliviadas e a caridade que vem do alto e que se faz presente neste momento nos faça lembrar uma mensagem de Emmanuel quando se refere a ela dizendo que caridade é serviço de cada instante e apoio de cada dia. Ele também nos lembra que para ajudar o irmão que sofre, precisamos dar o nosso melhor. E é pensando nessas palavras que nós te pedimos, Mestre querido, por todos aqueles que neste instante necessitam do auxílio divino. Pedimos também por nós, para que nossas ações evidenciem cada vez mais o Teu Evangelho. Que a cada dia possamos ser mais piedosos, porque a piedade é condição necessária para a prática do bem. Então, com a ajuda de Jesus, que todos nós cultivemos e zelemos por essa virtude. Que a Tua força, Jesus, esteja com cada um de nós. Que busquemos a paz, o amor, o sentimento de fraternidade e o perdão das ofensas. E que a nossa fé nos ajude a passar pelas adversidades, compreendendo que somente ajudando-nos uns aos outros e amando-nos uns aos outros é que conseguiremos mudar o mundo. Fica conosco, Senhor Jesus, e ensina-nos a amar. E que assim seja. E agora vamos à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27. Pedi e obtereis. Item 20, terceiro parágrafo. Item 21, primeiro e segundo parágrafos. Segundo o dogma da eternidade absoluta das penas, não se levam em conta ao culpado os remorsos, nem o arrependimento. É-lhe inútil todo desejo de melhorar-se. Está condenado a conservar-se perpetuamente no mal. Se sua condenação foi por determinado tempo, a pena cessará uma vez expirado esse tempo. Mas quem poderá afirmar que ele então possua melhores sentimentos? Quem poderá dizer que, a exemplo de muitos condenados da terra ao sair da prisão, ele não seja tão mau quanto antes? No primeiro caso, seria manter na dor do castigo um homem que volveu ao bem. No segundo, seria agraciar a um que continua culpado. A lei de Deus é mais previdente, sempre justa, equitativa e misericordiosa. Não estabelece para a pena, qualquer que esta seja, duração alguma. Ela se resume assim:
o homem sofre sempre a consequência de suas faltas. Não há uma só infração à lei de Deus que fique sem correspondente punição. A severidade do castigo é proporcionada à gravidade da falta. Muito boa noite, caríssimos irmãos. No decorrer de todo o Evangelho, refletido e estudado aqui na hora da prece, podemos sentir o amor incondicional de Deus por nós e a forma incontestável como Ele nos apresenta isso. Com base nisso, temos a consciência de que Deus, Ele é único, eterno, imutável, imaterial, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, e infinito em todas as suas perfeições. Com base nas suas perfeições, reflitamos. Se Deus foi inexorável para o culpado arrependido, não é misericordioso. Se não é misericordioso, ele não é infinitamente bom. Se o culpado se volta para Deus, arrependendo-se e pedindo para reparar o mal cometido, isso equivale a um retorno ao bem, aos bons sentimentos. Se o castigo foi irrevogável, esse retorno ao bem não produz efeito, desde que Deus não leve em conta o bem e não a prática da justiça. Entre os homens, o condenado que se emenda vê sua pena comutada e às vezes perdoada. Haveria, pois, na justiça humana mais equidade do que na justiça divina? Se a condenação é irrevogável, o arrependimento é inútil, nada podendo esperar do seu retorno ao bem, o culpado persiste no mal, de maneira que Deus não somente o condena a sofrer eternamente, mas também a permanecer no mal por toda a eternidade, não há nisso nem justiça e nem bondade. A punição sofrida pela alma é uma advertência de que ela fez o mal. Deve ter como resultado reconduzi-la ao bom caminho. Mas se a pena fosse irremessível, seu desejo de se corrigir seria inútil. Assim, o fim providencial da criação não poderia ser atingido, porque haveria seres predestinados à felicidade e outros à desgraça. Se uma alma culpada se arrepende, pode se tornar-se boa. Podendo tornar-se boa, pode aspirar à felicidade. Deus seria justo se lhe recusasse esses meios? Sendo o bem o objetivo final da criação, a felicidade que é o seu prêmio deve ser eterna. Ao mesmo tempo, o castigo é um meio de levar ao bem, dever de ser temporário. A mais vulgar noção de justiça, mesmo entre os homens, diz que não se deve castigar perpetuamente aquele que tem o desejo do bem e se dispõe a praticá-lo. Dessa forma, caríssimos irmãos, nos pautemos na lei do progresso, que é patente. Não é uma teoria, é um fato contestado pela experiência. É uma lei natural, uma lei divina, imprescritível. Logo, visto que ela existe e que não se pode conciliar com a outra, porque a outra não existe. Segundo a doutrina espírita, de acordo com as próprias palavras do Evangelho, com a lógica e a mais rigorosa justiça, o homem é filho de suas obras, durante esta vida e após a morte. Ele não deve nada ao favor. Deus recompensa-o pelos seus esforços e pune-o pela sua negligência, enquanto ele for negligente. Continuemos com as bênçãos deste Evangelho de luz, rogando a Jesus Cristo, aos mensageiros do bem e à corrente médica do Dr. Bezerra de Menezes,
que seja fluidificada nossa água que agora iremos beber, a cura dos males físicos e espirituais que possamos ter, concedendo-nos a graça da saúde perfeita e do equilíbrio em todos os nossos corpos, abrangendo também as águas dos mares, rios e cachoeiras de todo o nosso planeta Terra. Que assim seja.